Números capítulo 6. Leis sobre o voto de Nazireu. O Senhor disse ainda a Moisés, fala aos israelitas, tu lhes dirás, quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireato, de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra a Yahvé como nazireu, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas. Na outra versão da ARC, versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor. Vamos ler Atos 21, onde nos fala a entrada de Paulo em Jerusalém, e agora no versículo, a partir do versículo 23. Faze, pois, o que te vamos orientar. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Versículo 24. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles, para que rapem a cabeça. Dessa forma todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito e que, em verdade, tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência à lei. Veja só aqui, os 4 cristãos judeus estavam sujeitos às ordenanças estabelecidas, aqueles que faziam o voto temporário de nazireado, e ficaram impuros antes de se esgotar o tempo regulamentar de guarda do voto, provavelmente por terem tocado ou comido algo impuro. Esse voto não era obrigatório para nenhum cristão, quer judeu ou gentil. Esse voto não era obrigatório. Os rituais incluíam o sacrifício de ofertas, e Paulo deveria dispor-se a pagar pelos 8 pombos e 4 cordeiros requeridos dos 4 homens, Números 6, 9 e 12. Paulo fez tudo para ganhar os judeus, mas jamais sacrificou qualquer princípio cristão em função da obediência às ordenanças e regulamentos da lei de Moisés. Paulo fez tudo para ganhar os judeus, mas jamais, em nenhum momento, ele sacrificou qualquer princípio cristão em função de obedecer às ordenanças e os regulamentos da antiga lei. 1 Coríntios 9, versículo 20. Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei. Tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar co-participante dele. Observemos aqui no comentário da Bíblia de Estudos, aqui no rodapé. Veja só, por amor aos judeus, Paulo se ajustava aos mandamentos do Antigo Testamento. Ajustava-se pelo mesmo motivo, 2 Coríntios 5,14. Ajustava-se pelo mesmo motivo à cultura gentílica, que são aqueles que não conheciam a lei, sempre que essa atitude não violava os princípios ensinados por Cristo Jesus. E também ajustava-se ainda à consciência dos fracos, que tinham uma série de restrições alimentares e de costumes, tudo isso pelo prêmio de manter-se fiel ao Senhor Jesus.
levar a palavra da salvação a muitos e ouvir de Jesus a seguinte, e ouvir de Jesus isto: muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 21, Lucas 19, 17. Então Paulo se ajustava aos mandamentos, sempre que essa atitude não violasse os princípios ensinados pelo Mestre e o Senhor eterno Jesus Cristo. Voltando em Números 6, no versículo 3 da Bíblia ARC: de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Lucas 1,15: pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Veja só aqui no comentário: a grandeza de João seria reconhecida pelas qualidades de profeta precursor do Senhor. Profeta precursor do Senhor Jesus. Nazireu, ele também era nazireu, Números 6,3, e sacerdote, nazireu e sacerdote. O permanente estado de plenitude e dependência do Espírito Santo capacitaria João a proclamar a palavra de tal maneira que muitos seriam convertidos de seus caminhos mundanos e formariam um povo de coração preparado para a vinda de Jesus e do reino de Deus. Atos 19:4. João cumpriu as profecias de Malaquias 3:1, 4, 5, 6 e as registradas em Isaías 40, 3, 4. Veja Lucas 7, 24, 35. A gente já vai ver. João também se submeteu ao voto nazireu de abstinência de bebidas alcoólicas, Números 6, 1 ao 4. Em seu caso, desde o ventre de sua mãe, como Sansão também, Juízes 13, 4, 7 e Samuel, 1 Samuel 1, 11. Lucas 7, 24, onde Jesus confere honras a João. Versículo 24. Havendo partido os mensageiros de João, passou Jesus a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João. Que saístes a ver no deserto, um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Que saístes a contemplar, um cavalheiro vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias, estão nos palácios. Afinal, que fostes observar? Um profeta? Eu vos asseguro que sim, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser maior, não há um ser humano maior do que João. Aqui é Jesus falando, viu? Todavia o menor do reino de Deus é maior do que ele. Veja só, aqui Jesus explica a seus discípulos e à multidão quem era João, pois muitos o achavam apenas um pregador excêntrico, mas Jesus fez isso de maneira muito especial. Começa perguntando o que as multidões tinham ido fazer no deserto. O povo tinha ido ouvir a palavra de João, e muitos arrependidos já haviam passado pelo batismo. Jesus informa que ele era autêntico e corajoso como os maiores profetas de Deus. Não era uma vareta que se move ao sabor do vento das vontades de ninguém. Mateus 14, 3, 5. Nem tampouco um lacaio dos aristocratas. Era um homem simples, talhado pela vida dura do deserto, onde havia se disciplinado ao extremo. E ensinava a todos quantos estavam afastados da santidade de Deus e necessitavam desesperadamente de arrependimento e salvação. Jesus conclui declarando que João era aquele a quem Malaquias João era aquele a quem Malaquias anunciara há mais de 400 anos.
mais que um profeta, pois foi o precursor imediato de Cristo. Pregou sobre ele e sua vinda, e o revelou ao mundo. Jesus, entretanto, salienta que os nascidos de novo, João 3, 1, 21, gozam do direito de serem filhos de Deus, João 1, 12. E isso faz com que o menor deles seja maior do que qualquer membro da antiga aliança, da qual João foi o último e magnífico profeta. Voltando em Números 6, agora continuando, versículo 4. Durante todo o tempo da sua consagração não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireato não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé. Será santificado e deixará crescer livremente sua cabeleira. Versículo 6. Durante todo o tempo da sua santificação a Yahvé, não se aproximará de um morto, nem por seu pai ou por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã se tornará impuro, caso venha a eles a morrer, visto que traz sobre sua cabeça a consagração de seu Deus. Versículo 8. Durante todo o tempo do seu nazireato, período de dedicação especial, estará santificado ao Senhor, o Eterno. Versículo 9. Se alguém morrer de morte súbita perto dele, tornando impura sua cabeleira consagrada, rapará a cabeça no dia da sua purificação, no 7º dia rapará a cabeça. Atos 18, 18, aqui leremos. Paulo ficou em Corinto por vários dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, por causa de um voto que havia feito. O apóstolo Paulo tinha feito um voto. Diferentemente do costume da época, Priscila é citada em primeiro lugar devido à sua personalidade e atuação de destaque. Áquila e sua esposa Priscila serviram ao Senhor como os discípulos evangelizadores e muito cooperaram com o apóstolo Paulo. Romanos 16, 3, 2 Timóteo 4, 19. Paulo havia feito um voto nazireu e temporário. Números 6, 1 ao 21. Então Paulo havia feito um voto nazireu temporariamente. Um voto habitualmente firmado por judeus devotos, pelo menos durante 30 dias, como ação de graças pelo livramento de perigos graves. Cortar todo o cabelo, bem rente ao couro cabeludo, marcava o final do período do voto. Cencreia era o porto oriental de Corinto, onde se estabeleceu uma igreja local. Romanos 16, 1. Voltando em Números, dando continuidade à leitura, nossa meditação. Agora o versículo 10. No 8º dia levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e realizará em seguida sobre esse homem o rito de expiação devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará sua cabeça naquele mesmo dia. Versículo 12. Ele se santificará ao Senhor durante todo o tempo do seu nazireado e levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que sua cabeleira se tornou impura. Versículo 13. Este é o ritual do nazireu, no dia em que se findar seu nazireato, conduzido até a entrada da tenda do encontro. Na outra versão, a RC, está escrito: e esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. Atos 21, 26. Diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação.
e passou com eles pelos rituais de purificação. Em seguida foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor deles. Voltando então em Números 6, agora continuando, o versículo, nós paramos no 13. Este é o ritual do nazireu, no dia em que se findar seu nazireato, conduzido até a entrada da tenda do encontro. Versículo 14. Oferecerá a Yahvé a sua oferta. Um cordeiro perfeito de 1 ano em holocausto, uma ovelha perfeita de 1 ano em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito como oferta de comunhão. Versículo 15. Um cesto de bolos de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite, e tortas sem fermento, untadas com azeite, acompanhadas das suas oblações e libações, ofertas de cereal e vinho derramado. Versículo 16. E o sacerdote, havendo trazido tudo isso perante Deus, o Senhor, apresentará seu sacrifício para anular pecados e a oferta que será completamente queimada, o holocausto do nazireu. Versículo 17. Oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os ázimos, pães sem fermento do cesto. O sacerdote também apresentará a oblação e a libação que acompanham o sacrifício. Versículo 18. Em seguida, o nazireu rapará a cabeleira santificada, à entrada da tenda do encontro, e tomando os cabelos da sua cabeça, os colocará no fogo do sacrifício de comunhão. Atos 21, 24. Só recapitulando, lendo novamente. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles para que rapem a cabeça. Dessa forma todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito e que, em verdade, tu mesmo continua andando sobre absoluta obediência à lei. Onde nós vimos que os 4 cristãos estavam sujeitos às ordenanças estabelecidas àqueles que faziam o voto temporário do nazireado. E nós vimos que Paulo fez tudo para ganhar os judeus, mas jamais sacrificou qualquer tipo do princípio cristão de Jesus. Não sacrificou qualquer tipo de princípio cristão em função de obedecer às ordenanças e regulamento da lei de Moisés. Não. Paulo obedecia sempre à doutrina de Cristo Jesus. Voltando em Números, agora versículo 19. O sacerdote tomará a espádua do carneiro, já cozida, um bolo sem fermento do cesto e uma torta sem fermento, e colocará tudo na mão do nazireu, quando este já houver rapado sua cabeleira. Versículo 20. E o sacerdote os erguerá em apresentação diante de Yahvé. É a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito que é apresentado e da coxa que é reservada. Depois disso o nazireu poderá beber vinho. Versículo 21. Esse é o ritual do voto nazireu e da oferta dedicada a Yahvé de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra oferta que queira dedicar. Cumprirá, pois, o voto que tiver feito conforme o ritual do nazireu. A bênção sacerdotal. Versículo 22. Então o Senhor disse a Moisés, fala a Arão e a seus filhos e ordena-lhes, assim abençoareis os filhos de Israel. Direis a eles, versículo 24. Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Veja só, aqui na Bíblia de Estudo, King James, vou estar lendo aqui o rodapé, no comentário. A chamada, entre aspas, bênção arônica, enfatiza o nome divino de Yahvé, abre parênteses, o Senhor, fecha parênteses, por meio de emocionada repetição, e visa realçar o poder do nome de Deus no original hebraico. Versículo 27.
Cada verso comunica 2 elementos da bênção, e as frases são construídas progressivamente, cada vez mais longas. Abre parênteses, no manuscrito hebraico, o primeiro verso tem 3 palavras, o segundo tem 5 e o terceiro tem 7, o número que indica perfeição, fecha parênteses. A expressão, entre aspas, voltar o rosto ou resplandecer o seu rosto, é uma maneira poética de expressar o olhar bondoso, compassivo e amigo do Senhor para com aqueles que nele confiam e são agraciados com a companhia do seu Espírito. Versículo 25. Está escrito assim: faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Em hebraico, a palavra shalom, aqui usada em sua forma mais expressiva, não significa ausência de lutas e guerras, mas um estado emocional e de espírito confiante e esperançoso quanto à intervenção certa e poderosa de Deus em seu favor. Um estado de tranquilidade e segurança, mesmo em meio a grandes conflitos, vicissitudes e todo tipo de aflição. Glória a Deus. Salmos 31, verso 16. Faze resplandecer sobre mim a tua face, salva-me por tua benevolência. Tem por título esse salmo Fortaleza na Angústia, o salmo de Davi. Fortaleza na angústia. Faze resplandecer sobre mim a tua face, salva-me por tua benevolência. Veja só, Davi recorre à palavra de Deus, como todos nós deveríamos ou devemos proceder, especialmente em meio às tribulações da vida, em súplica à bênção do Senhor. Números 6, 25, que se tornou marca e tradição do povo de Deus. Essa expressão hebraica traz em seu sentido original a ideia de, abre aspas, Senhor, mostra a tua misericórdia e generosidade para com o teu servo, fecha aspas. Aí você veja aqui no versículo 17: não seja eu decepcionado, pois com fé te invoquei. Humilhados e sem esperança deixa os ímpios, que calados fiquem no túmulo. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo desonraram os justos. Aqui, não seja eu decepcionado, pois com fé te invoquei. Veja só, Davi suplica que o Senhor demonstre uma vez mais que a fé daqueles que confiam em Deus não é vã, ao contrário dos caluniadores e ímpios, cuja astúcia e crueldade os conduzirá para o silêncio do Sheol, expressão hebraica para morte, túmulo, sepulcro ou volta ao pó, e a completa falta de esperança. Os incrédulos e faladores serão obrigados a se calar diante da justiça e do poder do Senhor, nosso Salvador. Glória a Deus. Voltando então, Números 6, agora o versículo, vou ler do 25 em diante. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie, que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. João 14, 27, onde fala sobre o dom da paz de Cristo. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixes amedrontar. Porque Jesus falando, olha só, não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixais amedrontar. Glória a Deus. Muito bem. Concluímos então a leitura aqui de Números capítulo 6. Permitindo Deus, subsequentemente estaremos lendo, meditando Números capítulo 7. As nossas dúvidas, nós encontramos a resposta, nós extraímos aqui todas as respostas aqui na palavra de Deus. Por isso somos ensinados, instruídos diariamente a ler a palavra
e colocar em prática em nossa vida. Até a próxima.